A minha história, de onde surgiu, né, a minha vontade de ministrar essas aulas, começou com o Elton, esse paciente que você está vendo aí na tela. A minha história começou com o Elton, um paciente que foi me apresentado durante o meu mestrado. Dentre os vários pacientes que eu deveria reabilitar, o Elton foi apresentado por esse cara que está do meu lado, o professor André Reis, e foi ele que me inspirou a participar desse mestrado, porque ele é um dos grandes pesquisadores de adesão e odontologia no mundo, e ele tinha uma equipe fantástica, né, a professora Alessandra Ferreira, e aí nessa foto era a minha apresentação da minha dissertação e a minha banca de mestrado, onde eu tive a honra de ter uma amiga e uma grande referência para mim, a doutora Maristela Lobo, que estava aí me sabatinando nessa aula, e antes de chegar nesse dia, eu tinha que reabilitar o Elton. E esse é um caso que tinha um peso nas minhas costas muito grande, porque eu já estava dando aula. Eu sentia que eu tinha que entregar algo mais, eu tinha que honrar a camisa. E essa pressão estava me fazendo muito mal. Eu só fui descobrir depois. Fizemos todo o preparo do caso. Ele ia receber uma cirurgia plástica periodontal no dente 11. Retiramos essa coroa metalocerâmica, que obviamente tinha um problema de perda de efetividade da linha de cimentação. Removemos o núcleo de metálico fundido que ele tinha, removemos a cárie, retratamos o canal e fomos então para uma reconstrução em núcleos de fibra de vidro. E aí, preparo, e ele passou por uma das melhores periodontistas do Brasil, a professora Poliana, esposa do professor André, que fez a cirurgia plástica periodontal. E aí já começa o problema. Eu começo a ver que ele tinha uma bifração na raiz, ele tinha uma concavidade nessa raiz que dificultava muito o caso. E a gente tinha muita pressa, porque a gente gostaria de publicar esse caso. Então a pressa, a minha soberba de mostrar o meu valor, começou a colocar tudo a perder. Então vocês estão vendo a evolução do caso, resina composta, né, muitas facetas de resina composta no dente 12, uma fratura em ângulo do dente 21 e a gente foi. Fiz a prova de mock-up, a prova estética do enceramento, e a gente já nota que o periodonto do dente 11 já estava me passando algumas informações, né? Fomos para os preparos dentários, selamento imediato da dentina, impressões de trabalho e prensei um provisório na boca do Elton. Ficamos todos felizes, Elton estava feliz, eu estava feliz, estava tudo caminhando bem. Quem tinha feito o enceramento e quem iria fazer as restaurações e fez a restauração foi um grande ceramista chamado Luiz Alves. Muito detalhista, muito perfeccionista na elaboração das suas restaurações e foi o que a gente viu. Então, mais uma pressão sobre meus ombros. E eu me lembro que quando a gente ficava no consultório, sempre tinham pessoas dentro do consultório, fotografando, me perguntando, e eu querendo mostrar o meu valor ali. E quando eu fui remover o provisório, uma semana depois, esse provisório não saía. E ele me deu um trabalhão. Fiquei umas 2 horas para remover com toda a delicadeza do mundo o provisório. Sem afetar os preparos, sem afetar o dente que estava por baixo. Obviamente o periodonto começou a não reagir bem. Muito fio de afastamento. Fiz a prova seca, como você está vendo. Estava perfeito, contatos proximais, aceitamento das peças, o conjunto 1 a 1, 2 a 2, o conjunto todo estava perfeito. Fiz a prova úmida, tive muita dificuldade com a prova úmida, estabilidade das peças. A gente já estava também estressado, nervoso, eu já estava vendo que alguma coisa não ia bem no reino da Babilônia. E aí o André entra no consultório e fala, vamos fazer a cimentação simultânea. E eu falo, vamos, professor. Né? Eu queria mostrar que eu sabia fazer aquilo, sendo que aquilo não era meu protocolo no consultório. Eu comecei a fazer. Fizemos o condicionamento ácido a 2 mãos, sugamos a 2 mãos, preparamos as peças a 2 mãos e fiz a inserção simultânea das restaurações. E você está vendo aí o colarinho de excesso de cimento resinoso, excesso de adesivo que tinha por baixo. E obviamente eu vou falar para você que você imagina que se eu já estava nervoso, eu estava estressado, eu estava fazendo algo que estava fora do que era minha expertise, o prognóstico não seria muito bom. E aí, vocês estão vendo o sorriso, baixo risco estético do Elton, imediatamente após o momento que ele levanta da cadeira, toma uma água e a gente fotografa. Parece bom, parece que está tudo bem, mas aí a gente afasta o lábio do Elton e a gente olha um pouco melhor. E você nota que o periodonto não está bom. Esse é um típico caso que você tem que refazer. Porque não está bom. Esse caso, ele foi um caso que... Eu lembro que eu fui dormir à noite, eu tive pesadelo, dormi mal, não dormi direito, porque eu senti que eu estava em dívida com esse paciente. Ele era um cara tão bacana,
né? Eu vi que eu tinha cometido muitos erros de base. E eu não sabia direito o que era. Vocês estão vendo aí, então, eu na minha aula, meses depois, fomos para o laboratório. Eu lembro que eu fiz, meu trabalho foi uma dissertação sobre adesivos autocondicionantes universais, aliás, perdão, adesivos universais. Era um experimento que veio, que a gente bateu contra outros universais. Foi super bem, fizemos a MEV, foi tudo maravilhoso. Meu orientador me abraçou, a gente foi almoçar, meus pais, todo mundo feliz. Mas pode ter certeza, eu estava dando esse sorriso aí nessa mesa e o Elton não saía da minha cabeça. Porque eu sabia que não estava bem, que algo não estava bem. Eu tinha que fazer alguma coisa, para isso nunca acontecer de novo. Eu nunca mais queria viver aquilo de novo. Prometi para mim mesmo nunca mais abandonar os meus pacientes. Eu não atendo dentistas todos os dias. Eu atendo pessoas comuns, que confiam em mim. Foram 10 anos para consolidar um método, um protocolo. Eu comecei a anotar cada um dos procedimentos, materiais, receitas que davam certo para mim todos os dias no consultório. Eu buscava todos os dias me tornar uma referência em tratamentos restauradores adesivos que resistissem muito tempo dentro do meu consultório para os meus pacientes. Mas antes, eu precisava entender o que eu tinha feito de errado com esse paciente, o que eu estava fazendo de errado no meu dia a dia. E a gente começou pelo caso do Elton. Eu vou dissecar cada um dos pesadelos que eu tive com esse cara, que é um cara, gente boníssima. Primeiro problema emocional, alta expectativa de mostrar quem eu não era. Eu não tinha alguma expertise, algumas competências, e eu estava me comportando como se eu já tivesse 10, 20 anos de expertise na área. Falta de empatia, eu esqueci de cuidar do meu paciente, porque eu queria mais cuidar da minha própria reputação. Síndrome da perfeição bateu muito forte. E quando você tem a síndrome da perfeição, você cai em procrastinação ou você faz errado. Porque você quer fazer perfeito, perfeito não existe. Periodonto, ele nunca me deu sinal verde para prosseguir com a restauradora e eu fui. Eu tinha que ter parado, eu tinha que ter esperado mais tempo. Tá? Erros de base para a remoção do provisório aconteceram porque provavelmente eu cometi um erro de base no isolamento dos preparos que foram selados, pus uma resina bisacrílica que levou ao comprometimento na remoção desse provisório. Comprometimento de quem? Da gengiva, do periodonto. Durante as provas úmidas, muito deslocamento das peças, principalmente quando ele ia sentando, as peças destruíam, ele não conseguia ver, ele não sentia confiança em mim, porque eu também não estava confiando no que estava acontecendo. E isso era muito ruim para o paciente, tá? E cimentação simultânea. Quando você começa a fazer condicionamento ácido de múltiplos dentes, você não sabe onde você está condicionando com ácido. Isso também não é bom. E um dos meus maiores pesadelos, aplicar um monte de adesivo e espalhar esse adesivo sobre os dentes preparados. Eu sei que isso normalmente não é bom e dá problema. E a cimentação simultânea, posicionar todas as peças com excesso de cimento resinoso e ter esse baita excesso ao redor dos preparos dos dentes. A gente quis fazer o quê? Uma pré-ativação, né, de fotopolimerização para formar um colarinho e tirar aquele cimento resinoso que estava numa fase gel de uma forma simples. O que aconteceu é que não teve nada de simples. Ficaram várias espículas de excesso de cimento. Espículas é um modo bom de se falar, ficaram muitos excessos, que eu, com uma ponta de bisturi, dente por dente, comecei a remover os excessos. Para quê? Para a gente não danar a cervical da cerâmica, riscar essa cervical, aumentar a rugosidade, diminuir a lisura superficial e promover para esse paciente um problema periodontal crônico na vida dele. E eu tinha que cuidar do fio de afastamento que ainda estava lá dentro do sulco gengival. E aí, graças a Deus, consegui remover esse fio de afastamento, todo cheio de incrementos de restos de adesivo e cimento. E aí eu vivi o que a gente chama de ilusões de um incompetente, né? O que acontece? A gente costuma se iludir quanto à nossa real competência, principalmente os altamente graduados, especializados, tá bom? Eu vou mostrar para você porque isso foi publicado em muitos artigos e muitos papers. Quando nós somos incompetentes, a gente tende a superestimar a nossa habilidade, a nossa competência. E a gente acredita que a gente não precisa mudar. Mas eu vou fazer um teste de proficiência com você agora, para você sacar que isso não é verdade. Alguns testes eu vou fazer com você. Pense em uma pessoa com 8 anos de idade. Pense em uma pessoa com 8 anos de idade. Pense em uma segunda pessoa que tem a metade da idade da primeira pessoa.
Pensou? Tudo bem? Com o passar do tempo, essas pessoas vão envelhecendo e a pessoa de 8 anos agora tem 55 anos de idade. Quantos anos tem a segunda pessoa? 27? 28 anos? Fábio, acho que sim. Pois é, você acabou de passar por um processo de viés cognitivo, de heurística, que eu fiz com você. Essa segunda pessoa, ela tem 51 anos de idade, porque a diferença original entre elas é de 4 anos. E eu te levei a um argumento que foi fazendo com que você criasse um atalho mental e julgasse e tomasse uma decisão errada. E você errou. Mas vamos limpar sua cabeça, tá bom? Presta atenção agora. Qual a cor do fundo dessa tela? O que a vaca bebe? Leite? Não, a vaca bebe água, como eu e você. Mas eu induzi você a fazer rapidamente uma conclusão usando atalhos mentais e aí você tomou uma conclusão errada. Vamos pensar em um exercício que foi feito com muitos estudantes de grandes universidades americanas, que eu vou fazer com você agora. Um exercício que foi feito com estatísticos muito bem formados, de fora do Brasil no caso. Imagina que dentro do jogo do beisebol a gente tem o taco de beisebol e a bola de beisebol. O taco e a bola juntos custam $1,10. Tá? Os dois juntos custam $1,10. O taco custa $1 a mais do que a bola. Quanto custa a bola? 10 centavos? Provavelmente foi isso que você pensou. Na verdade, a bola custa 5 centavos. Eu vou te mostrar matematicamente, como se você estivesse na sala de aula lá no colégio. E eu vou tentar te explicar para você por que custa 5 centavos, por mais que você não esteja entendendo ainda. Você fala, pô, Fábio, é um treinamento de odontologia, matemática, você está falando sacanagem, cara. Mas não, é importante que você entenda. Vamos à explicação. O taco mais a bola, juntos custam $1,10. Só que o taco é $1 a mais do que a bola, certo? E aí a gente vai substituir o taco por bola mais 1. Lembra a substituição nas equações? Então bola mais 1 mais bola é igual a 1,10. Você começa a fazer todo o processo de equação, aí é que você chega de bola igual a 0,10 sobre 2, e você vai ver que a bola custa 5 centavos. E qual que é uma explicação mais básica? Se o taco custa $1 a mais do que a bola, né, quando você soma os dois, tem que dar 1,10. Então, o taco custa 1,05 e a bola custa 5. Se a bola custasse 10 centavos, como você pensou no começo, a soma dos dois ia dar 1,20, como você está vendo aí. Se você precisar, volta essa minha explicação na aula e põe no papel e faz a conta. Você vai chegar à mesma conclusão que eu. E aí você fala, Fábio, mas poxa, como que eu errei? Como que eu errei, né? Uma coisa tão simples parece que eu tinha convicção que era 10 centavos a bola. Pois não se assuste. Essa mesma pesquisa foi feita com vários estudantes das Ivy Leagues norte-americanas, Harvard, MIT, Princeton, e menos de 50% dos alunos acertaram esse problema. E aí fizeram em outras universidades americanas, né? E menos de 20% dos alunos acertou. E fizeram com estatísticos que têm uma ótima formação estatística, e eles erraram. Então, quando é muito simples, quando é muito fácil, quanto mais especializado você é, mais você comete erros de base, tá bom? E quem que estudou isso? Né? Daniel Kahneman. Tem um livro dele que você acha em todas as grandes livrarias que chama Rápido e Devagar. Ele é um psicólogo, foi o primeiro psicólogo que ganhou um prêmio Nobel em economia no mundo. Ele veio de Israel, tem origem judaica, e ele estudou a psicologia comportamental em economia. Tá? E o que ele estudou? Ele estudou o comportamento da gente frente a alguns erros de análise e julgamento. Junto com um outro cara que veio de Israel com ele, Amos Tversky, e os dois juntos publicaram muitos artigos. E esse é um artigo que eu tenho em mãos, que eu já li umas 50 vezes, porque ele é fantástico. Que ele fala sobre os vieses cognitivos e as heurísticas. Coisas que você acha que você tem convicção no seu julgamento e você está errado. Né? E eles estudaram isso. Eles estudaram porque pessoas altamente especializadas erram e podem errar na base. Tá bom? Então vamos ver, os erros que ninguém percebe, tá? Perfeccionismo do mal. Busca pelo protocolo perfeito. Busca pelo material perfeito. Você começa a sobretratar o paciente, você começa a repetir tratamentos e você se desconecta do teu paciente porque você não tem mais empatia por ele. Tá? Você busca saber tudo,
só que você não aprende nada. Você cria o que eu falo dos protocolos Frankensteins. Você vai pegando várias coisas que você vai aprendendo e você cria um protocolo próprio que você vai ver que não funciona. E cada vez ele funciona menos no consultório. E você não sabe por quê, tá? A busca incansável das dicas, né, de WhatsApp, dos conselhos dos amigos, das mídias sociais, né? E você não vai, de forma diligente, checar a procedência, da onde aquilo veio, se aquilo funciona efetivamente, tá? E quais são os grandes vilões? Sequência de cimentação. Como você sequencia a cimentação pode levar você a perder tanto a sua paciência, a sua confiança, no caso, como também a, muitas vezes, não ter uma boa longevidade no seu caso. E aí uma aluna me mandou que eu estudei que dava para cimentar tudo de uma vez, mas eu fiquei preocupada, Fábio. Será que não vai grudar tudo? Muitas vezes não vai grudar tudo, mas você vai ter muitos problemas de remoção de excesso. Assentamentos das restaurações. Fábio, e se durante a cimentação a peça não encaixar? Que é muito comum nas últimas restaurações que você está colocando no seu paciente. Eu fotoativo o adesivo antes de assentar a peça? São dúvidas muito comuns que causam erros. Logística. Fábio, eu esqueci o silano. Eu não apliquei o silano antes de cimentar. Eu vou ter problema? O cimento acabou no meio da minha cimentação daquele paciente. Eu vou ter problema? Fios de afastamento. O fio ficou preso após a polimerização. O que eu faço? Remoção de excessos. Fábio, olá, meu pior pesadelo foi também a cimentação simultânea de 8 elementos e as posteriores consultas de remoção de excesso de cimento. Repetição. Por que os pacientes esperam uma semana após a cimentação para demonstrar que não gostaram do que você fez? Porque se você fizer um dia depois, uma semana depois, tudo que você fizer, o paciente vai se arrepender depois. Eu vou explicar por quê. Cor. Tem algum segredo quando a gente faz facetas do lado de coroas? E o pior, o Darth Vader dos vilões adesivos. O seu medo de soltar a restauração. A falta do seu acreditar em adesão em odontologia. Tá? Isso leva tudo a perder. Tá? O meu maior pesadelo ainda são as facetas. Por mais que siga os passos e aplique as etapas com o maior critério, algumas vezes depois de semanas ou meses, alguma vai soltar. O que me deixa frustrada e desacredito na longevidade de facetas cerâmicas, muito menos as ultrafinas, como as lentes de contato. Quando, na verdade, quanto mais delgada, mais esmalte você preserva e mais resistência de união ao longo do tempo você vai ter. Mais vai durar. Então você compreende o que a gente vive no consultório, que leva a gente a pensar e concluir coisas completamente erradas? Vamos rever o que a gente viu até agora. Eu apresentei um dos meus grandes fracassos. Nem dentro do meu consultório que eu consegui esconder, né? Mas publicamente dentro do meu mestrado. A gente analisou em detalhes, né, esses meus maiores obstáculos. Por que muitas vezes especialistas têm competências que ele não percebe? A sequência de cimentação, assentamento, logística, fio de afastamento, remoção de excessos, repetição, problemas de cor, grandes vilões. Mas o maior dele, o seu medo de soltar a restauração depois do tratamento, dias depois, semanas depois. Tenho uma gratidão muito grande pela comunidade de resistentes que tem se formado, principalmente a partir dessa aula. Torne-se um de nós, torne-se um resistente, né? Ou uma resistente, e se junte a essa comunidade incrível que está se formando. Eu quero te agradecer. Se precisar, volta nessa aula, vê novamente, faz as suas anotações. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.